Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é bom estar na presença de Deus. Iniciaremos agora o nosso culto e eu gostaria de ler o Salmo 117 junto com os irmãos. Você que está na sua casa, abra aí a palavra de Deus. Nós vamos mais uma vez entrar na presença de Deus para dar o melhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade. E o Salmo 117, ele diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Louvai ao Senhor. A sua fidelidade subsiste para sempre. Deus, ele é fiel, amém? Deus, ele é fiel a todo tempo. A Bíblia diz que ainda que somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Nós temos 1001 motivos para adorar ao Senhor. Nós precisamos valorizar, porque nós estamos, nesses dias, passando por momentos que nós nunca passamos antes, mas em todo tempo o nome do Senhor tem sido glorificado e nada tem nos faltado, porque Deus, ele é fiel para conosco. Eu gostaria neste momento de fazer uma oração junto com os irmãos e nós vamos agora orar. Você que está participando dessa live, desse vídeo, pode fazer o seu comentário. Após, nós vamos estar lendo e orando novamente por todos os pedidos dos irmãos. Meus irmãos de Nova York, apoie esse trabalho, esses vídeos que estão sendo feitos, as lives, acompanhe, compartilhe, porque essa é a ferramenta que Deus nos deu nesses dias para cultuar a Ele, ou seja, para transmitir para os irmãos a pregação, a palavra, os louvores, porque, como sempre nós temos falado, a igreja somos nós, e mesmo não podendo adorar nos templos, nós temos em nossos lares a mesma presença de Deus, a mesma comunhão. Porém, as lives, os vídeos, eles estão sendo feitos para abençoar a vida dos irmãos. Então, valorize esse momento. Quarta-feira é dia de culto normal, então pare um minutinho, ouça a palavra de Deus, vamos adorar a Deus, vamos ler a palavra, vamos parar este momento, porque é um momento especial. O culto continua, não está nos templos, mas está nos nossos lares, e nós precisamos valorizar este momento. Então este é o momento agora que nós vamos orar. Eu gostaria que você fechasse o seu olho agora. Você está em um culto ao Senhor, você está adorando a Deus neste momento. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe, vamos orar a Deus e vamos pedir que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos ajudando e que o Senhor venha logo repreender, jogar todo o mal por terra, para que nós possamos voltar aos templos e voltar à comunhão com os irmãos, ter o nosso momento de comunhão, de alegria, e assim Deus continuará nos abençoando. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus agora. Pai, neste momento nós estamos na tua presença. Tua palavra diz que a sua fidelidade dura para sempre. Nós acreditamos nisso, Senhor. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, abençoe esta pessoa agora que está aí ó Pai, diante dessa televisão ou desse telefone, ó Pai, mas com os olhos voltados para o Senhor, com o coração voltado para, ó Deus, o teu Espírito. Pai, ajuda esta pessoa. Ó Pai, veja as dificuldades que ela tem vivido e passado e venha, meu Deus, em nome de Jesus, suprir. Venha, meu Deus, ó Pai, socorrer este irmão, esta irmã que neste momento está orando comigo. Abençoa a vida do teu povo. A igreja de Nova York, os irmãos que estão acompanhando. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha varrer
todo mal, toda enfermidade, toda pandemia. Ó Pai querido, para que a igreja do Senhor volte a reunir nos templos mais forte do que era antes, louvando ao Senhor com mais intensidade, com mais graça, com mais dedicação. Nós oramos, ó Pai, pela vida dos nossos pastores, pastor Renato, que o Senhor continue fortalecendo junto com a sua esposa, a vida do pastor Mazen, a sua esposa, a sua família e a vida de cada irmão, Senhor, aqui da igreja de Nova York. Que o Senhor abençoe e fortaleça, abençoe também a minha família no Brasil. Dê-nos, ó Pai, cada dia mais a alegria da salvação. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos agora ouvir a irmã Aninha, que vai estar louvando ao Senhor com um hino. E após, nós vamos ouvir a irmã Vanúzia, que também vai estar adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o nome do Senhor juntos, amém? Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome para sempre, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Ao terceiro dia, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por
nascer, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, adorado para sempre Jesus. Jesus, oh, aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus neste momento, sabendo que só Jesus é o nosso universo. Amém? Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero um dilúvio de louvor em minha boca. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enche cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E a cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enches cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que seja tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. E enches cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Aleluia, glória a Deus. Que Jesus possa ser sempre o nosso universo. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Agora que nós já louvamos a Deus, vamos fazer uma leitura bíblica. Atos capítulo 4, versículo de número 32. Atos 4, verso de número 32. Está escrito: da multidão dos que creram era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todas elas havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes, depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos, nesse momento, fazer uma oração pela vida dos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Sabemos que este ato é muito importante para a manutenção da casa de Deus. Os irmãos já sabem a maneira que nós estamos utilizando para contribuir. Então nós vamos manter isso. E eu quero agora fazer uma oração para você, que mesmo neste momento difícil, você tem se dedicado a tirar a parte que é do Senhor para a obra de Deus. A Bíblia diz: trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos tais, que tenha mais abastança. Eu creio que Deus, Ele vai suprir as suas necessidades como Ele tem suprido, porque Deus é fiel. Como nós lemos no Salmo 117, a sua fidelidade dura para sempre. Feche os teus olhos agora, eu vou orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu apresento, Senhor, neste momento a vida dos teus filhos que irão agora, ó Pai, dizimar e ofertar, que separaram ali a sua oferta, o seu dízimo, porque eles têm a ciência, meu Deus, o quanto isso é importante para a manutenção da casa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida dos teus filhos e venha abrir as janelas do céu sobre suas vidas. Que eles venham ser abastecidos pela tua graça, pela tua compaixão e pela tua misericórdia. Que o Senhor venha prosperar o caminho de cada um e repreender o devorador, e migrador e cortador. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, para que as portas permaneçam abertas depois dessa pandemia, e os teus servos, meu Deus, que tiveram que parar por este momento, voltem, meu Deus querido, mais forte, ó Pai querido, e o nome do Senhor seja glorificado. Nós abençoamos todos os irmãos agora, em nome de Jesus, e apresentamos ao Senhor as ofertas que estão sendo depositadas, que estão sendo, meu Deus querido, guardadas, para que, ó Deus, seja entregue no teu altar. Que Deus ó Pai, que Deus abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos continuar o texto que nós estávamos falando semana passada, capítulo 1 de Jonas, verso de número 8. Nós falamos das perguntas que os marinheiros fizeram a Jonas depois que ele foi despertado do sono que ele havia caído. E nós falamos de duas perguntas, que foi a primeira: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Depois ele fez a segunda pergunta: que ocupação é a tua? E faltaram mais três perguntas para nós darmos continuidade hoje, que é a: de onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Irmãos, nós estamos tratando nesse versículo, e eu disse semana passada que essas são as perguntas que o mundo tem feito nesses últimos dias. Por causa de quem nos sobreveio isso? Por que está acontecendo isso? Por que guerra? Por que morte? Por que peste? Por que tanta coisa? Depois eles perguntam para Jonas qual é a sua ocupação. Também o mundo quer saber da igreja. Por que somos igreja? Por que adoramos um Deus? O que nós temos para oferecer? Eu disse semana passada que nós somos embaixadores
Somos representantes legais de Deus na terra. E a igreja precisa assumir o seu papel de igreja. Ela precisa manter a sua fidelidade na palavra de Deus, em Deus, para que ela possa representar a Cristo na terra e responder à humanidade para que eles possam também se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Mas a terceira pergunta que foi feita a Jonas é: de onde vens? De onde você vem? Quando eu vejo essa pergunta, eu leio Efésios capítulo 2, verso 1, e eu queria que você agora na sua casa abrisse a palavra de Deus para você acompanhar esse texto até o versículo de número 6, que está escrito assim, olha, Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós estávamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está aí a resposta. De onde nós viemos? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos resgatou. Cristo nos comprou com o seu sangue. Mudou a nossa história. Nós precisamos responder a esse mundo que outrora éramos trevas, mas agora somos luz. Por que somos luz? Porque Cristo passou a tomar o controle da nossa vida. Porque houve-se um novo nascimento, uma mudança. E isso não foi por nós mesmos. Isso foi por o próprio Cristo, o próprio Jesus, que fez essa transformação na nossa vida. Precisamos testemunhar para esse mundo. Precisamos testemunhar para este mundo e mostrar que nós fomos mudados, que Cristo está trabalhando em nós e Cristo tem nos dado uma nova vida. Eu estava semana passada lá em Ferro, junto com o pastor Mazen, fazendo um trabalho social, e uma coisa me chamou a atenção, pois havia um homem que estava conosco nos ajudando e de repente, no meio daquele trabalho, ele se sentou e começou a chorar, e eu fui até ele para conversar com ele, para saber o que estava acontecendo, e ele falou comigo que aquelas lágrimas eram de gratidão. Por que gratidão? Porque ele estava lembrando, no meio daquele trabalho, Deus fez ele lembrar de onde Deus tinha tirado ele. E ele contou a história dele para mim, e ali nós glorificamos a Deus, porque Deus arrancou aquele homem das drogas, de um caminho mau, e hoje fez ele um homem que está agora servindo a Deus e ainda fazendo trabalhos sociais, trabalhando na obra de Deus. Gratidão, precisamos ser gratos, porque antes nós éramos trevas, éramos pecadores, mas Cristo nos resgatou, nos lavou com o seu sangue, e hoje nós somos luz. De onde nós viemos? Precisamos testemunhar, porque o mesmo que Deus fez na nossa vida, Deus pode fazer na vida daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, porque o nosso testemunho é uma pregação. Muitas das vezes não precisamos abrir a boca para falar, para ganhar uma alma, mas o nosso testemunho, as pessoas vão ver a diferença. E quando nos perguntar, podemos dizer, não, é porque Cristo habita em mim. Eu sou uma nova criatura. De onde você veio? Éramos trevas, mortos no nosso delito e pecado, mas hoje somos luz no Senhor, como disse Paulo em Efésios, capítulo de número 5.
A segunda pergunta, ou seja, aqui será a quarta pergunta, porque está no verso de número 8, e depois que ele pergunta para Jonas, de onde você veio? Ele vai perguntar, qual é a sua terra? Irmãos, não se engane, não se envolva com este mundo, não ame este mundo, porque aqui não é o seu lugar. O apóstolo Paulo diz que somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Colossenses capítulo de número 3, verso 1 diz assim, se vós já fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. No verso 2, Paulo diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morresse a vossa vida, está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós não somos daqui, irmãos. Paulo diz assim, pensai nas coisas lá do alto. Porque quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados em glória. Em breve tudo vai passar. E os nossos planos, tudo que pensamos, que adquirimos, vai ficar. Vai ficar o dinheiro, vai ficar as roupas, vai ficar os carros, vai ficar as casas, mas nós seremos glorificados. Teremos um corpo transformado, subiremos. Aqui não é o nosso lugar. Nós precisamos ajuntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, nem os ladrões arrombam e nem roubam. 1 João capítulo 2, verso 15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você pode trabalhar, você pode correr atrás dos seus projetos, você pode sim juntar o seu dinheiro, fazer projeto, mas saiba de uma coisa, o maior lar, o melhor lugar não é aqui. Precisamos fazer projetos sim, mas sempre com a esperança de que Cristo virá nas nuvens e nos levará para a nossa verdadeira terra. A terra que Ele preparou, que Ele disse no capítulo 14 de João, que Ele estaria indo e preparando o lugar. Essa é a terra, esse é o nosso lugar. Qual é a sua terra? Você não é daqui. A crise é por um minuto. Os problemas são por um tempo, mas o lugar aonde nós vamos morar será eterno. Nós nunca mais lembraremos desta terra. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Mas veio também a terceira pergunta para nós concluirmos. De que povo és tu? Essa é um dos maiores problemas, este é um dos maiores problemas dos nossos dias. Porque hoje você não sabe quem é cristão e quem não é. Você não sabe a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Porque muitos estão andando de qualquer maneira. Não, a igreja do Senhor, como eu disse, ela é representante de Cristo na terra. Ela precisa andar diferente, falar diferente. A igreja é representante de Cristo. De que povo és tu? De que povo nós fazemos parte? Fazemos parte de um povo eleito, lavado e remido com o sangue do Cordeiro. E precisamos ter atitudes diferentes, fala diferente. Precisamos vestirmos de maneira honrosa, diferente, porque somos um povo separado. Olha só o que Paulo, ele diz em Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imundície, em toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Outrora, ereis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filho da luz. O cristão, ele anda como filho da luz. De que povo és tu? O povo de Deus é diferente. Você pode ver, a pandemia trouxe tanto transtorno, tanto medo na sociedade ímpia, mas a igreja continua rompendo, porque nós andamos na luz. A igreja continua orando, os cultos continuam acontecendo, as lágrimas continuam descendo, a humilhação, o choro, os louvores continuam, porque somos diferentes. Somos um povo diferente na face da terra, que nada nos abala, nada para. A igreja primitiva não parou com as perseguições, com as mortes de cristãos, que foi levado na arena, que sofreram ao fio da espada, foram queimados, mas a igreja permaneceu. E nós vamos permanecer, porque a igreja de Cristo é forte, é um povo diferente, é um povo que tem uma conduta diferente. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a igreja. Somos diferentes, lavado e remido no sangue do Cordeiro, propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos responder isso para a humanidade. Essas perguntas eles querem saber de nós. E nós precisamos responder que nós somos diferentes, que nós não somos daqui. Aleluia. Que nós viemos de um passado sujo, do pecado, mas fomos justificados pelo sangue de Cristo. Nós precisamos responder para essa geração, para que elas também ouçam o Evangelho, vejam os testemunhos e se convertam a Cristo. Vamos, meus irmãos, em nome de Jesus, manter isso, ser fiéis a Deus, como Ele tem sido fiéis a nós. Em nome de Jesus. Oremos. Domingo, irmãos, às 6 horas, o nosso culto online. Acompanhe conosco, valorize, estamos nos esforçando para fazer o melhor, estamos nos esforçando para transmitir aos irmãos o alimento. Então, fique conosco em nome de Jesus, participe, porque a igreja não parou. Os céus continuam trabalhando a favor da igreja. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graça por este momento que o Senhor nos concedeu, que o Senhor possa nos abençoar, fortalecer a cada um. Abençoe cada irmão que agora está ouvindo esta mensagem, que o teu nome seja grandemente glorificado na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém.